Olá, alunos! Meu nome é Juliana Dalma, vou ser professora de vocês na higiene e segurança do trabalho. Essa vai ser uma disciplina bastante agradável ao longo desse semestre. Nós vamos passar aí alguns dias juntos e nós vamos abordar este assunto que é de tanta importância para cada um de nós. Higiene e segurança do trabalho. Lembrando que nós vamos abranger não só o aspecto do trabalho, mas também do nosso dia a dia enquanto indivíduos. Bom, como eu já falei, meu nome é Juliana. Minha formação enquanto faculdade é em ciência da computação. Depois eu fiz aí uma especialização em gerenciamento de projetos com práticas do PMI. Talvez aí ao longo do curso vocês até vão conhecer um pouquinho mais dessas técnicas, desse conhecimento aí voltado mais para gerenciamento de projetos. E profissionalmente hoje eu sou consultora da área de processos de negócio e também de qualidade. Sou brasileira, trabalho aqui trabalho e nasci aqui no Brasil. E é um prazer muito grande estar aí participando com vocês de uma disciplina e poder contribuir aí com vocês através da dinâmica que a gente vai atuar aí nesse curso. E também eu gosto bastante dessa profissão de dar aula, porque além da gente contribuir, nós também recebemos contribuição de vocês. Então espero aí que seja bastante agradável esses dias que nós vamos passar juntos. E que eu aprenda com vocês e que vocês aprendam comigo, afinal essa é a dinâmica da vida. Aprendendo cada dia, e aí a gente consegue ver que vale a pena viver, vale a pena evoluir nesse sentido. Como que vai funcionar a nossa disciplina? A expectativa é que a gente tenha aí cerca de 100 horas juntos. A gente vai dividir essas 100 horas em atividades onde nós vamos ter as videoaulas, como vocês estão tendo agora. E nós vamos ter também parte dessas horas onde vocês vão poder dedicar estas horas para atividades aqui mesmo em sala de aula, na sua casa, onde você estiver. A expectativa é que a gente tenha aí cerca de 2 aulas por semana, sempre à distância, e que essas aulas tenham aí uma duração aproximada de 2 horas. Qual que é a dinâmica das aulas? As aulas serão expositivas, sempre através de vídeos. Então, vocês sempre vão me ver aqui, vão me ouvir, ver o conteúdo da apresentação. Vocês serão aí desafiados a fazer uma série de pesquisas individuais e também em grupo. E nós vamos ter alguns exercícios para avaliação, e esses exercícios e as perguntas, tudo isso de pesquisa, além de vocês virem aqui nos vídeos, vocês também podem consultar o portal. Falando em portal, eu estou deixando aqui, provavelmente vocês já até tenham tido algum contato com o portal antes, mas de qualquer forma, nessa apresentação aqui, nesse vídeo, você consegue capturar aqui o endereço de onde acessar esse portal. O portal é um dos meios que a gente vai ter para se comunicar. Então, vocês podem deixar ali algumas mensagens, ver quais são as atividades da semana e fazer essas atividades, fazer as avaliações, para que a gente siga aí com a disciplina. Lá no portal também eu vou deixar material de estudo. Então, provavelmente, esse material que eu estou usando aqui para gravar esse vídeo, vocês também vão ter acesso a esse material lá. Lá também, como a gente já comentou, vão estar disponíveis tanto os exercícios como as avaliações. Qual que é o nosso objetivo com essa disciplina de higiene e segurança do trabalho? É desenvolver algumas competências e algumas habilidades para que vocês executem e implementem estas técnicas que estão relacionadas à higiene pessoal, à higiene coletiva, mental e ambiental, fazendo assim a nossa vida particular, coletiva, em comunidade, em sociedade, uma vida ainda melhor, uma vida mais saudável. Além disso, a gente também quer desenvolver algumas habilidades que proporcionem um ambiente de trabalho seguro, que é a parte da segurança do trabalho aí dentro desta disciplina. A forma de avaliação vai ser trabalhos de pesquisa e provas online, que vocês vão estar lá no portal.
tal. E aí, como que a gente vai abordar? Existe uma técnica de qualidade bastante antiga e conhecida e difundida em algumas organizações. Essa técnica, ela se chama 5S. Do jeitinho que está escrito aí na tela para vocês, do programa 5S. Essa técnica é uma técnica que também pode ser chamada de uma metodologia. Ela foi desenvolvida no Japão, um país aí onde a gente sabe que existem várias empresas com processos fenomenais, que trazem um resultado grandioso e que fazem muito bem o que se propõe. E é pensando nisso que um dia lá atrás, alguns anos atrás, a Toyota, ela criou essa metodologia chamada de 5S. 5S por quê? Porque eram palavras japonesas, que são essas palavras aí que eu nem consigo pronunciar direito, mas Seiri, Senkitsu, Shitsususuki, Seiton e Seisu. Não sei bem se a pronúncia saiu certo, provavelmente não, mas está valendo. Em português, como que a gente traduziria essas palavras? Na tradução foi colocado senso na frente, então assim a gente mantém aí o conceito 5S. Mas, em resumo, o que essa metodologia muito utilizada aí nas áreas de qualidade, implantadas em várias organizações, em várias empresas, tem a ver com a nossa disciplina? Essa metodologia, ela prega, ela fala, ela defende, ela ensina o senso de utilização, o senso de organização, de limpeza, saúde e autodisciplina. Então, pensando nisso, nós vamos desenvolver ao longo deste curso estes sensos. Então, cada um de nós vai sair daqui capacitado, vai sair daqui treinado, vai sair daqui consciente destes sensos e qual é a importância de cada um deles dentro da nossa vida pessoal, da nossa vida coletiva, da nossa vida profissional, inclusive. Lembrando que esta metodologia ela foi desenvolvida bastante para um ambiente empresarial. Então, muitos dos materiais que vocês vão encontrar, das pesquisas que vocês vão realizar, vocês vão se deparar com este programa, com essa metodologia sendo aplicada ao ambiente de trabalho. Porém, nós vamos aqui ampliar o alcance dessa metodologia não só para o ambiente de trabalho. A gente vai trabalhar também com o nosso ambiente pessoal, a nossa casa, a nossa vizinhança, a nossa comunidade como um todo. Então, sejam aí bem-vindos ao nosso programa 5S da primeira turma aí do curso de tecnologia que nós vamos ter agora. E aí nós vamos abordar a ideia da aula de hoje é nós passarmos de forma bastante rasa, simples, cada um desses sensos, e aí ao longo das demais aulas, nós vamos aprofundando o conceito, dando mais exemplos e praticando um pouco mais o que significa cada um desses sensos. Vejamos então o primeiro deles, que é o senso de utilização. Uma palavra provavelmente bastante usada por cada um de nós, mas qual é a intenção desse senso nesse momento? Ele quer dizer assim, significa que você vai utilizar alguns materiais, ferramentas, equipamentos, dados, ou seja lá o que for, com equilíbrio e bom senso. É você parar para pensar assim, o que eu estou utilizando? O que está à minha frente? O que está ao meu alcance? Realmente eu preciso dele? Ele é útil para mim? É sempre essa pergunta que nós vamos fazer na hora de exercitar o senso de utilização. É nos depararmos com uma determinada cena, normalmente atrelados a material, ferramenta, equipamento, ou seja, objetos, ou mesmo dados, dependendo da situação, e você vai olhar e falar, isso aqui é útil para mim? E aí ele fala, se não é útil, onde eu devo descartar, ou onde eu devo recolocar aquilo que eu estou considerando que neste momento, neste ambiente, é dispensável para a realização das atividades?
os resultados da aplicação desse senso são imediatamente evidenciados. A gente tem aí alguns aspectos bastante interessantes em relação a esse senso, que é, a partir do momento que eu consigo dispensar aquilo que para mim não é útil, eu consigo ganhar espaço. Então, dependendo do meu ambiente físico, eu consigo ali visualizar, deixar o meu espaço um pouco mais, uma expressão bastante usada aqui no Brasil é clean, limpa, mas um lugar mais organizado. Eu facilito a limpeza e manutenção, porque se eu tenho muitos objetos no mesmo lugar, pensa só, se você tem uma estante tomada de objetos, para você manter aquela estante limpa, ou mesmo dar uma manutenção nela, vai ser necessário que você retire todos os objetos para você limpar. Então, a partir do momento que você consegue olhar para aqueles objetos e dizer, nossa, não vou usá-los, eles não estão sendo úteis para mim neste lugar e nestes momentos, você consegue ali facilitar a limpeza. Mais do que isso, você consegue controlar melhor os estoques, afinal você está deixando ali somente aquilo que é útil. Você diminui um pouco os estoques, o que facilita o controle. Com isso você também reduz custos, afinal você não vai ter um custo de espaço, ou mesmo uma depreciação de algum objeto, em função apenas dele estar guardado ali, sendo que ele não tem nenhuma utilidade. E isso é o primeiro pensamento que fundamenta toda a parte de preparação para aplicar os demais conceitos de 5S que nós vamos ver aí ao longo desse semestre e vamos ver de forma bastante resumida hoje. Então, esse aí é a primeira parte da metodologia, que era o senso de utilização. Agora nós vamos ver o senso de organização, que é muito próximo do senso de utilização, mas a partir do momento que eu conseguir ver que os objetos, que os dados são ou não úteis, eu vou pegar somente aquilo que é útil e vou agora manter de forma organizada. E esse senso de organização, qual que é a intenção dele? Ele pode ser interpretado como a importância de se ter todas as coisas disponíveis de maneira que possam ser acessadas e utilizadas imediatamente. Então, eles estão tão organizados que você sabe exatamente aonde eles estão e no momento em que você mais precisar, você vai, como você sabe onde ele está. Ele está organizado e organizado de boa forma, imediatamente você consegue utilizá-las. Para isso, você deve fixar alguns padrões e utilizar algumas ferramentas bem simples, que podem ser painéis, etiquetas, estantes e etc. Ninguém vai colocar painel e etiqueta na geladeira de casa, né? Mas talvez no armário, no trabalho, seja interessante, onde você identifique ali, por exemplo, aonde estão as folhas os documentos, materiais de escritório, entre outras coisas específicas que para qualquer pessoa, ao ver as etiquetas que estão nessas estantes, por exemplo, possam identificar facilmente o que tem lá e tudo isso vai facilitar. Além disso, tudo deve estar bastante próximo do local de uso e cada objeto deve ter seu local específico, podendo identificar como resultados do senso de organização. A gente tem economia de tempo, então se eu tenho somente as coisas que eu uso, nos lugares corretos e de forma organizada e muito acessível, com certeza eu tenho economia de tempo. Além disso, eu sei onde as coisas estão, então existe uma grande facilidade na localização dessas ferramentas. E por fim, eu reduzo pontos inseguros, afinal de contas eu pensei para organizar cada uma das coisas que nós estamos guardando ali no nosso ambiente. Queridos, pensem não só no seu ambiente de trabalho. A maioria dos conceitos, nesse primeiro momento, a gente está dando em relação ao ambiente de trabalho. Mas pensem na vida, na sua comunidade, no seu país, na sua cidade, na sua vizinhança, na sua casa, no seu quarto, no seu lar, no seu carro, na sua bicicleta. Independente até na sua bolsa, independente da forma, tudo que eu tenho
é útil e está de forma organizada? Um bom exemplo da nossa vida pessoal é a bolsa da mulherada por aí. Você já parou para ver quantas mulheres têm coisas extremamente desnecessárias em suas bolsas, reclamam que a bolsa está pesada e na hora que você pede qualquer uma das coisas, ela fala assim, eu sei que tem, mas não consigo achar porque está desorganizado? Fica aí a dica para a mulherada. E aí vocês podem, os homens da classe, podem aí dar a dica para suas esposas, namoradas e etc. Aproveitando aí que hoje, no dia que eu estou gravando essa aula aqui, 12 de junho, dia dos namorados. Então você deixa aí a dica, arrume sua bolsa, deixe somente aquilo que é útil e organize dentro dos bolsinhos, dos compartimentos, para que você tenha uma economia de tempo e realmente encontre aquilo que está procurando. Brincadeiras à parte, vamos para o próximo senso, que é aí o nosso senso de limpeza. Essa tradução, essa palavra sheikitsu, que a gente está trazendo aqui como a tradução de limpeza, ele define que é muito importante a gente eliminar a sujeira, os resíduos ou mesmo objetos estranhos ou desnecessários ao ambiente. Então, é uma mistura, porque assim, a gente já tirou o que não era útil, a gente já organizou, e agora, além disso, a gente ainda está deixando o ambiente bastante limpo, sem resíduos, sem objetos desconhecidos e também ao mesmo ponto ali de objetos desnecessários ao ambiente. Trata-se da gente manter o asseio, e esse asseio ele é de tudo, é o asseio do piso, é o asseio do armário, é o asseio da gaveta, da estante. Por mais simples que possa ser, o ambiente onde nós estamos, ele pode ser um ambiente limpo. Independente da infraestrutura, eu consigo manter este ambiente limpo. Ele pode não ser tão limpo como um ambiente extremamente rebuscado, mas sem dúvida nenhuma, dentro de cada individualidade, nós conseguimos manter ali o asseio e a organização do nosso ambiente físico. E aí ele fala que vai além do físico. Ele fala assim, o senso de limpeza ele pode ir além do aspecto físico. Ele abrange também o relacionamento pessoal, onde se preserva um ambiente de trabalho onde impere a transparência, a honestidade, a franqueza e o respeito. A aplicação do senso de limpeza, ela traz como resultado um ambiente saudável e agradável. Então, a gente está falando aqui de uma limpeza que é física, que ela tem a ver com o nosso asseio, com o aspecto do local, com um piso limpo, com o chão limpo, o nosso corpo limpo, mas ele tem a ver também com a nossa mente, que é muito importante que a nossa mente esteja limpa, que os nossos relacionamentos eles sejam limpos, sejam honestos, como seria uma palavra mais adequada quando a gente está falando aí de relacionamento. Então isso vai proporcionar com certeza um ambiente mais saudável e mais agradável. Acreditem, queridos, conforme a gente vai aplicando esses sensos na vida real, ou mesmo na nossa vida profissional, realmente o ambiente se torna mais saudável e mais agradável. Porque você habitar, você conviver, você estar num lugar organizado, com os objetos de fácil acesso e com essa limpeza, esse asseio do lugar, realmente traz um ambiente bastante agradável. Além disso, existe uma redução de possibilidades de acidente. E a gente põe aí a palavra acidente, eu ampliaria inclusive, que quando eu estou falando aí do senso de limpeza, eu evito inclusive algumas doenças, mas eu deixo esses detalhes aí mais para frente, porque nós vamos entrar detalhadamente nesses pontos. E por fim, ele dá mais duas dicas aqui dos benefícios que aplicar o senso de limpeza nos traz, que é melhor conservação de ferramentas e equipamentos. Afinal de contas, você está proporcionando um ambiente adequado. Então, imagine, por exemplo, que eu cuide com a umidade do local e eu trabalhe ali com ferramentas que possam sofrer ferrugem. Se eu tenho o meu senso de limpeza bem aplicado, o meu lugar está organizado, ele está limpo e ele não tem umidade, eu garanto, por exemplo, a conservação destas ferramentas e desses equipamentos, aí dando um exemplo simples da aplicabilidade disso. E outra coisa é a melhoria no relacionamento interpessoal, que nós já comentamos anteriormente. Então, nós vamos aí para o nosso senso de
padronização em saúde. É engraçado que as palavras parecem não combinar muito, mas é legal porque esse conceito também abrange mais do que o nosso espaço físico, ele também fala um pouquinho de cada um de nós. E aqui ele fala o seguinte, que o senso de padronização, ele é traduzido na fixação de padrões de cores, formas, iluminação, localização, placas, etc. Então imagine, por exemplo, que você está num ambiente e você precisa encontrar uma saída de emergência. A partir do momento que esse ambiente ele tem as placas, ele tem uma iluminação adequada, a gente pode ver que o senso de padronização ele foi aplicado. Como abrange também o conceito de saúde, é importante que eles estejam verificados o estado dos banheiros, refeitórios, salas de trabalho e etc., a fim de que sejam identificados problemas que afetem a saúde dos colaboradores. Quando a gente está falando de limpeza, em primeira instância, ele está falando da limpeza que é muito sua, que está sobre a sua alçada. Quando a gente está falando de saúde, aqui nesse aspecto de padronização, a gente sobe um pouquinho o nível, e aí a gente começa a ver que ele está querendo dizer da saúde que é mais corporativa, ela é mais grupo. Então, no seu trabalho, é o cara que vai se preocupar com dar um ambiente adequado a todos os funcionários, e não somente aos funcionários de um departamento. Mas o que não impede que a gente também aplique individualmente a um departamento, a começar da nossa casa ou a começar do nosso quarto, até abranger os nossos vizinhos, os nossos bairros, a nossa sociedade e até alcançar o mundo, se for o caso. Bom, aí ele dá o exemplo lá dos refeitórios, salas de trabalho, etc. E fala o seguinte também, que é interessante que sejam identificados problemas que afetam a saúde dos colaboradores, como os problemas ergonômicos. Ergonômicos é essa questão de cadeira adequada para o seu tamanho, para o seu peso, a altura da mesa, a altura, por exemplo, do computador, que o visor, o monitor, ele deve estar na altura dos olhos, essas coisas que tem a ver com ergonomia. Iluminação, ventilação, entre outros detalhes. Este senso também tem como principal finalidade manter os 3 primeiros S's, porque a partir do momento que eu tirei tudo que não era útil, mantive somente o que era útil, organizei. Depois que eu organizei, você pode aí padronizar isso. A partir do momento que você padroniza, você consegue manter isso ad eterno, ou por muito tempo, porque aquilo já virou um padrão. Podem-se ser evidenciados como principais resultados da aplicação deste conceito os seguintes pontos: facilidade de localização e de identificação dos objetos e ferramentas, equilíbrio físico e mental, melhoria de áreas comuns, como banheiros, refeitórios, etc., e melhoria nas condições de segurança. E aí a gente já começa a esbarrar um pouquinho na questão da segurança, mas que nós só vamos nos aprofundar em outra aula. Por fim, o último entre os 5 S's é a questão do senso de disciplina ou de autodisciplina. A última etapa do programa de 5S, ela é definida pelo cumprimento e comprometimento pessoal, ou seja, não você tem que cumprir e estar comprometido para com as etapas anteriores. Conseguir executar isto individualmente e coletivamente depende da autodisciplina de cada um de nós. E ele diz assim que este senso ele é composto pelos padrões éticos e morais de cada indivíduo. É você em particular, é você enquanto pessoa, é você enquanto indivíduo. E essa etapa estará sendo de fato executada quando os indivíduos passam a fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não há vigilância, que geralmente é feita pela chefia, ou quando estendem esses conceitos para a vida pessoal, demonstrando seu total envolvimento. Isso aqui é o seguinte, é quando a sua mãe vira para você quando você é criança e fala assim: olha, arruma a cama. E você arruma a cama porque você sabe que a sua mãe vai passar no seu quarto para ver a sua cama. Mas a partir do momento que a sua mãe não mais vai no seu quarto, e mesmo assim você continua arrumando a cama, isso significa que você já tem um senso de disciplina, você criou esse hábito. E a ideia é que a gente consiga desenvolver isso aí ao longo desses 6 meses, que algumas dicas do que a gente vai ver aqui durante as aulas, elas sejam executadas por vocês
e isso seja uma disciplina na vida de vocês, faça parte do dia a dia, que a gente consiga aí imputar estas informações, esses conceitos, agora não mais como uma mera informação, mas que isso se torne, quem sabe aí, uma filosofia de vida. E diante de um ambiente autodisciplinado, acerca dos 5 princípios, é possível que se tenha uma melhor qualidade, produtividade e segurança no trabalho. Trabalho diário agradável, isso é muito importante. A gente passa muito tempo, né, no trabalho para não ser agradável. Melhoria nas relações humanas, valorização do ser humano e o cumprimento dos procedimentos operacionais e administrativos. Então, queridos, essa aí é a metodologia de 5S. Nós vamos aprofundar cada um desses conceitos ao longo dos próximos dias. E eu espero que todos esses benefícios que nós mencionamos aqui possam alcançar a vida de cada um de vocês. Por fim, eu vou me despedindo por aqui. A questão de conteúdo era o que nós tínhamos para o momento. E eu gostaria que vocês se divertissem aí assistindo 2 vídeos. Eu deixei o link aí para vocês clicarem, tem disponível numa atividade do portal também. São vídeos bastante interessantes, são vídeos leves, tranquilos de verem, bastante engraçados inclusive, mas eles estão atuando aí sobre 2 dos conceitos que nós vimos hoje, que é o senso de utilidade e o senso de organização. Depois que vocês assistirem esses vídeos, entenderem, vejam e revejam umas 2, 3 vezes os vídeos, eles são pequenos, então vale a pena para que vocês consigam observar os detalhes do vídeo. São vídeos bastante populares, utilizados em vários lugares, em várias palestras, em vários cursos sobre 5S ou sobre organização e utilização. Eu acho que vai ser bastante legal para vocês. E eu queria que vocês desenvolvessem aí essas 3 perguntinhas e deixassem as respostas no portal para a gente discutir aí numa próxima oportunidade. Pense no seu local de trabalho, não sei aonde você trabalha, se trabalha no escritório, se você trabalha no campo, não sei onde você trabalha, mas pense no seu local de trabalho. Qual é a área ou departamento do seu trabalho que está precisando ter o senso de utilização / organização aplicado? Por quê? Estou aqui dando um exemplo simples. Vamos imaginar que eu estou ali no quintal da minha casa e eu tenho uma plantação de mandioca. Vou falar mandioca porque eu adoro mandioca. E eu fico pensando, bom, se plantar mandioca é o meu trabalho, como eu poderia aplicar o senso de utilidade e o senso de organização se eu planto mandioca? Não trabalho no escritório, eu planto mandioca. E aí? Eu posso imaginar, por exemplo, como anda a minha casinha ou o meu cantinho de ferramentas. Será que ali só tem ferramentas que realmente são úteis? Será que elas estão armazenadas e organizadas de forma prática? Que quando eu for colher a mandioca, eu tenha os utensílios necessários para fazê-lo? Então, até para plantar mandioca, eu consigo aplicar 5S. Então, pensa aí no que você faz como profissional e conta para mim, através do nosso portal, como você aplicaria o senso de utilização e de organização e por quê? Bom, agora pense na sua casa. Há alguma área da sua casa, sei lá, quarto, cozinha, sala, banheiro, que precisa de uma ajudinha nesse sentido? E aí conta pra gente também. Ah, tem sim, acho que a minha sala, o meu celeiro, o meu porão, a minha garagem, ou sei lá o que, qualquer área da sua casa precisaria do senso de 5S, ou você vai dizer assim, a minha mãe nunca estudou 5S, mas é muito boa, ou a minha esposa, e lá não está precisando de nada. Pode contar assim também. E por fim, eu queria que vocês dessem uma pesquisada no dia a dia, ou refletir na internet, como vocês acharem melhor. E deixassem algumas dicas de como aplicar o senso de utilização e organização. Neste momento, nós vamos nos restringir apenas a esses 2 sensos, utilização e organização. Tanto no ambiente de trabalho, como na sua casa. Se julgar necessário, pesquise na internet algumas sugestões e, principalmente, leve em consideração a sua cultura para isso. Os vídeos que vocês estão vendo, eles têm uma cultura um pouquinho diferente da de vocês aí. Então, por isso que essa pergunta 3, ela é muito importante. É como você consegue pegar um conceito que começou a ser aplicado no Japão e que hoje é um conceito aplicado no mundo inteiro, como que isso é possível dentro da sua cultura, dentro da sua cidade, aí em Bissau.
Então, espero a resposta de cada um de vocês. Foi um prazer estar aqui. Qualquer coisa, falem comigo através do portal. E, mais uma vez, foi um prazer estar com vocês. Até o nosso próximo encontro.